Estamos presos entre a cruz e a espada e a boca de um predador. Uma forte tempestade se aproximava à distância, o Kraken estava na frente do navio deles, e o Nautilus estava prestes a disparar torpedos contra eles do fundo do mar. Seria impossível evitar essa crise a menos que sua nave adquirisse motores a jato e voasse alto. No entanto, o Wilk controlou calmamente o orbe do mar profundo. Depois de um tempo, Splash! Um pilar gigante de água ergueu a nave abissal para o céu. Ao mesmo tempo, uau! Um torpedo carregado com mana nadou até onde sua nave estava localizada anteriormente enquanto uma luz azul riscava atrás dele. Eles evitaram o ataque do Nautilus por uma pequena margem. Imediatamente, o Wilk invocou o bebê Kraken no mar abaixo do navio. Então, atualmente, era difícil se comunicar com Davy Jones, então ele tentava falar com a mãe Kraken. Como o Wilk esperava, os dois Krakens tocaram os tentáculos um do outro, emitindo gritos estranhos. Uou! Uau! O reencontro de pais e filhos que estavam separados há muito tempo devido aos arranjos do Criador. Ele não conseguia entendê-los, mas o Wilk sentia emoção em cada um de seus gritos. A mãe Kraken estava chorando e esfregando a cabeça no bebê Kraken, quando de repente... Uau! Um objeto preto parecido com um submarino surgiu do nada acima do mar. O lendário navio pirata, Nautilus. A aparição de Davy Jones, o capitão dos mortos. Quem é você? O Wilk ouviu uma voz masculina profunda vinda do dispositivo na frente do Nautilus. Estrondo. Posteriormente, ele pousou o navio abissal no mar e o Wilk subiu no Gurupés. Eu sou o capitão do navio abissal. E aqui está o antigo rei pirata, Francis Drake. Drake. Mentiras. Ele já está morto há muito tempo. Aquele navio pode ser o navio abissal, mas você está falando bobagem. Eu morri, mas não desapareci da existência, Davy Jones. Dê uma boa olhada em mim através daquela sua janela escura. Drake interveio na conversa quando ouviu seu nome. Houve silêncio por um tempo e... É verdade. Como isso aconteceu, Drake? A voz assustada de Davy Jones ressoou no Nautilus. De repente. Árvore, árvore, árvore. As nuvens escuras ao longe se aproximaram deles e o cercaram, e uma forte tempestade começou a se formar na área deles. O Wilk tentou acalmar o mar revolto com o orbe do mar profundo, mas não foi o suficiente. Ele mal conseguiu impedir que o navio virasse. Drake e Davy Jones continuaram sua troca enquanto o Wilk invocou Tritão e tentou contestar a mãe natureza. Eu tentei entrar no templo perdido, mas provoquei a fúria do deus do mar. Eu tive muito azar. Eu sabia que você sofreria um grande acidente algum dia, Drake. É por isso que tentei ficar longe de você o máximo possível. Mas eu também acabei assim. Fui traído por um amigo de longa data. Esse é o destino de nós, piratas. Somos livres e poderosos em nosso auge, mas nossas mortes nunca são admiráveis. Bem, eu pessoalmente não tenho arrependimentos, pois me diverti muito. É por isso que você entregou seu precioso navio a ele. Isso não é nada típico de você. Eu não sou mais o rei pirata. Sou simplesmente um fantasma vagando pelos mares. E sem a ajuda de Wilk, eu teria sido esquecido pelo mundo para sempre. Drake contou a Davy Jones o que o Wilk tinha feito por ele. O capitão do Nautilus então reagiu com surpresa. O deus do mar foi expulso de seu trono divino e confinado em algum lugar. O Wilk disse isso, e Triton não negou, então parece ser verdade. Então, e o contrato que fiz com ele? Posso parar de coletar as almas dos mortos que vagam pelos mares? Esse deveria ser o caso, não? Seu parceiro de contrato está virtualmente morto agora. Eu tenho que falar com aquele humano agora mesmo. Na verdade, eu estava procurando por uma certa mulher há muito tempo. Anna Bonny. Ela era sua amante e também pirata que estava grávida de seu filho. Depois de um tempo, a escotilha do Nautilus se abriu, revelando Davy Jones. O Wilk o notou e tirou uma joia vermelha do bolso. Esta é a lembrança de Anne Bonny. Ela me disse para passá-la para você. Onde está Anne? Quero conhecê-la, mesmo que seja só uma vez. Anne Bonny já partiu para o mundo dos mortos. Ela sabia que você não poderia morrer por causa dela e estava vagando pelos mares. Entendo. Então ela finalmente está descansando. Você deve estar dizendo a verdade, já que tem essa joia. Muito obrigado. Agora posso fechar meus olhos em paz. Para Davy Jones, Anne Bonny era tudo. A culpa de não conseguir mantê-la segura o manteve vivo até agora. O Wilk parou Davy Jones quando ele tentou se jogar no mar revolto com um olhar pacífico.
Você não deve morrer ainda, Davi Jones. Aspas reticências. Por quê? Desejo conhecer Anne o mais breve possível. Não há nada de valor para mim além dela. Anne Bonny me disse para receber minha recompensa de você quando ela me deu esta gema. Verifique a memória armazenada na gema se você duvida de mim. A joia vermelha de Anne Bonny tinha uma função que podia armazenar memórias. Davi Jones pegou a joia lançada por Wilk e olhou para ela em silêncio por um tempo. Depois, ele falou com uma expressão determinada. O que você quer como recompensa? Não tenho muitas coisas comigo agora. Então trabalhe para mim. Trabalhe para mim até que todos os tronos divinos deste mundo estejam preenchidos. Com o Nautilus, Wilk seria capaz de investigar os segredos do reino Erendia. Além disso, o navio semelhante a um submarino seria extremamente útil em futuras batalhas marítimas. Enquanto Wilk tentava persistentemente persuadi-lo, Davi Jones suspirou e assentiu. Não posso decepcionar Anne, já que ela me deixou encarregado de recompensá-lo. Tudo bem, continuarei a capitanejar este navio até que todos os tronos divinos estejam preenchidos. Ótima decisão. A propósito, você domesticou aquele Kraken? Não, o deus do mar me deu. Ele me disse para lidar com seres incômodos como demônios se eles perturbassem meu trabalho. Se fosse assim, não haveria necessidade de Wilk treinar a mãe Kraken. Enquanto Davi Jones permanecesse no mar, ele poderia controlá-lo facilmente. Quando a situação melhorou, Wilk olhou para frente novamente. Durante a conversa, o navio abissal estava sendo sugado para um redemoinho negro no meio do mar. Vamos continuar conversando depois que escaparmos disso. Este navio não pode ir para debaixo d'água como o Nautilus. Onde é seu destino? Eu o acompanharei debaixo do mar. A Ilha do Caos. É onde Barba Negra e seus homens estão baseados. Não importa o que acontecesse, Wilk não poderia deixar Edward Teach escapar. Ele descobriu que a Leicester estava apoiando Barba Negra nos bastidores. E talvez a Ilha do Caos fosse um dos lugares onde a fruta de Clearport estava sendo produzida. Enquanto ele olhava para a tempestade, os olhos de Wilk brilharam. O mar velado escuro era extremamente feroz, digno de sua notoriedade. Se estivessem em um navio comum, ele já estaria completamente destruído e afundado no fundo do mar. Entretanto, o navio abissal era um navio pirata lendário, resistente o suficiente para sobreviver a fortes correntes e ondas. Graças ao Deep Sea Orb, eles também conseguiram evitar situações perigosas. Quando finalmente chegaram ao seu destino, eles viram navios piratas atracados em fileiras. As bandeiras tremulando ao vento nos mastros eram da tripulação pirata do Barba Negra. Wilk imediatamente deu ordens e os bombardeou indiscriminadamente. Árvore, 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 árvore. Balas de canhão voavam sobre as águas implacavelmente, e torpedos continuavam avançando sob o mar. Como resultado, os navios piratas ancorados foram destruídos em um instante, e os sortudos piratas do Barba Negra que sobreviveram nadaram até a costa da Ilha do Caos. Me salve! Ataque inimigo! Eles nem imaginariam que o grupo do Wilk viria até aqui. Tritão apareceu na frente dos homens implorando por ajuda. Estalo! Quando Tritão cravou a espada de gelo Rangilt na água, a costa começou a congelar rapidamente. Como resultado, os piratas ficaram presos no gelo e não conseguiam se mover. Eca! Merda! Isso é ridículo! Enquanto lutavam para sobreviver, Wilk e seu grupo pousaram no gelo. Barba Negra já deve ter notado nossa chegada, certo? Fico imaginando quando ele vai sair. Tente provocar, bruxa da profanidade. Não é essa sua maior habilidade? Aspas reticências. Você é demais. Mas estava tudo bem em deixar Juan para trás na nave. Ele estava amarrado ao mastro com uma corda dourada carregada de mana. Seria impossível escapar sozinho. Drake e Davi Jones também estão com ele. Os dois piratas infames não conseguiam deixar seus navios devido às restrições do sistema. Brian Hilde assentiu com a cabeça em resposta à explicação de Wilk. Isso é reconfortante. De qualquer forma, esta ilha está cheia de energia sinistra. O que aconteceu aqui no passado? Apesar de ser uma valquíria, Brian Hilde não tinha conhecimento do reino de Erendia. Sieg também inclinou a cabeça, confuso. Brian Hilde, você não conhecia esse lugar até agora? Sim. Parece um pouco familiar, mas certamente não me lembro. Provavelmente é por causa do Deus do Mar. Ele pode apagar as memórias de todos os seres abaixo dele.
Embora as valquírias fossem exceções, já que eram semideusas, Brynhilde havia perdido suas habilidades e foi exilada do mundo celestial. Portanto, não era particularmente estranho mesmo que ela não tivesse memórias do reino de Erendia. Todos admiraram o raciocínio de Uyuki. Você é realmente inteligente. Nem eu, uma valquíria, pensei nisso. Esse é meu senhor. Talvez você seja a reencarnação do sábio rei Salomão. Bem, pelo menos você é digno o suficiente do seu título de rei-herói. Mas você ainda tem um longo caminho a percorrer para desafiar o trono do deus demônio. O Uyuki deu de ombros e falou novamente. De qualquer forma, a possibilidade de que o próprio deus do mar tenha afundado o reino de Erendia é alta. Você sabe de algo relacionado a ele, Tritão? Reticências. Infelizmente, nada permanece em minha memória. Parece que o Criador fez algo comigo enquanto eu estava confinado no templo perdido. O quieto Tritão balançou a cabeça com uma expressão sombria. No entanto, ele era descendente do deus do mar, então ele poderia ser útil na situação atual deles. Ele poderia encontrar pistas que Drake não havia encontrado no passado. A propósito, os 72 reis demônios sabem sobre isso. Os demônios de alto nível podem. Talvez esses eventos tenham acontecido antes de eles chegarem ao continente Eif. De acordo com as crônicas de Edda, o mundo demoníaco originalmente não estava conectado ao continente Eif dentro do sistema. Portanto, os reis demônios e Lilith foram usados para equilibrar o sistema, já que os deuses tinham controle total sobre o continente. Também pode ser que o Criador tenha feito os deuses e demônios lutarem entre si na tentativa de impedi-los de almejar sua própria posição. Ele deve ter dado o Santo Graal e o Lemegeton ao sábio rei Salomão, numa tentativa de fazer com que os humanos também se juntassem à briga. Enquanto o grupo de Uyuki especulava entre si, eles ouviram risadas à distância. Hahaha. Pensar que vocês chegaram até aqui. Vocês são realmente destemidos. Era o Barba Negra. Era Edward Teach.